Bom, minha gente, sejam todos bem-vindos mais uma vez. É com alegria que nós abrimos as portas para receber a todos. E que calor, né, gente? Que calor insuportável, né? A gente não fica bem em situação nenhuma, né? Você já viu que quando você liga o chuveiro no morno, parece que você está na air fryer, não é? Você está queimando, está torrando. Aí chega em julho, aquele frio que você coloca 2 meias, calça, casaco. Ai, nada tá bom, é um frio danado, não esquenta, não é? Aí você faz um café, você fala, nossa, que horrível, ficou fraco e doce. Ou então você faz um café e aí você vai dizer, ah, não é possível, deu errado de novo, o café ficou forte e amargo. Ou então você fala, ai, nossa, eu tô tão gordinha, e é verdade, né? Eu tô tão gordinha, roupa nenhuma fica bem, nada que eu coloco fica bom. Reclamar, reclamar, reclamar. A gente reclama, não é? E reclama às vezes até sem necessidade, né? Reclamar acabou se tornando um hábito. E eu fiquei pensando aqui, né? Pesquisando uma coisa e outra, eu consegui ver um estudo que indica que quando a pessoa ela reclama com constância, veja, reclamar faz parte da vida, não é? Tem situações que não saiu da forma como a gente esperava. Você, por exemplo, foi num lugar, não foi bem atendido. É direito, né? A gente reclamar. Ou você comprou um produto, não chegou no tempo que foi combinado, não é? Então, reclamar faz parte da vida. A gente, de alguma maneira, expressa o descontentamento, não é? Com a reclamação. Seja em relação a alguma situação, alguma coisa, ou até em relação a pessoas. O X da questão é quando a reclamação se torna crônica. Quando a pessoa é um reclamão contumaz. Tudo não está bom. Nada é o suficiente. Pessoa nenhuma atende às expectativas. E aí a gente reclama, reclama, reclama. E eu estava dizendo para vocês que, de acordo com os estudos que foram feitos, consta que a pessoa que tem por hábito essa coisa da reclamação contumaz, né, da reclamação crônica, isso afeta a saúde mental, afeta a saúde emocional e até o nosso físico. Por quê? Como é que pode o fato de reclamar afetar a nossa saúde? Veja, eu não estou falando daquela reclamação justa, eu estou falando daquela situação em que é crônica, né? Os estudos indicam que a pessoa fica tão irritada, né? Ela fica tão nervosa que ela libera cortisol. É cortisol, né, que fala? É cortisol, que é um hormônio que gera estresse. E esse estresse gera na gente, vai dar por consequência uma série de outras situações. A nossa memória começa a ficar falha, a gente tenta lembrar de alguma coisa, acho que deve ser por isso que às vezes eu falo, né? Porque a cabeça está tão cheia de coisas, né? De reclamação, que a memória falha. Essa questão pode gerar hipertensão, né? O descontentamento. A gente reclama porque está descontente, não é? Então esse descontentamento vai tomando uma proporção que a gente gera hipertensão, os índices, né, de glicose no organismo mudam, enfim, uma série de situações ocorrem do ponto de vista físico. Isso sem falar do ponto psíquico e mental, não é? A gente, de uma certa maneira, as pessoas começam a se afastar da gente. Quem é que aguenta ficar do lado de uma pessoa que reclama o tempo todo? É difícil, não é? Ninguém aguenta, é preciso ter uma paciência muito grande para estar do lado de uma pessoa que reclama. E mais, a gente às vezes perde a oportunidade de criar vínculos com outras pessoas por conta dessa reclamação constante. Então é preciso que a gente faça uma avaliação. Aí você poderia pensar assim, puxa, mas você quer o quê? Que eu fique com aquela angústia, né? Daquilo que não fluiu, represada dentro de mim? Não faz mal eu ficar segurando, não é melhor eu extravasar e pôr para fora? Sem dúvida que a gente precisa expressar. A gente não está dizendo que não é para expressar o descontentamento. A gente está falando de extremos. Quando ocorrem extremos, né? Quando nada é o suficiente para a pessoa. O tempo todo ela reclama, né? Então esse tipo de comportamento, que nada está bom, é que vai gerar dificuldades para a pessoa.
E aí você poderia falar, bom, e fazemos o que então? Né? Diante das incongruências da vida, das situações da vida, o que a gente faz? Eu estava lendo lá, segundo os especialistas, as dicas, né, do que a gente pode fazer. A primeira coisa é respira, né? Respira e pensa melhor. Pensa, né? Se permita pensar, não seja tão reativo, né? Às vezes a coisa acontece, e eu estou falando isso por experiência própria, porque eu sou uma pessoa reativa também. Então, é um exercício de autodomínio que a gente precisa fazer, né? Para conseguir controlar, parar, respirar e pensar, né? Antes de sair já reclamando, xingando, gritando, né? Nem sempre dá certo. A outra coisa, tomar uma atitude, mas tomar uma atitude raciocinada. Por exemplo, eu vou num lugar, tenho por hábito ir num determinado lugar, num restaurante, por exemplo, e eu corriqueiramente sou mal atendida, a prestação de serviço é péssima, sou sempre muito mal atendida, eu preciso tomar uma atitude, ao invés de eu só reclamar, esse lugar é ruim, hein, nossa, mas aqui é horrível, aqui é sempre assim, nossa, nunca sai bom, ou não sei o que, eu só tenho duas alternativas, ou eu falo com o gerente, ou eu não vou mais naquele lugar. Se a prestação de serviço é ruim, eu não vou mais naquele lugar. Então, são situações que precisa tomar atitude. Pô, nenhuma roupa me serve, né? Porque eu estou muito gordinha. Para de comer pizza e comer doce. Aí você vai emagrecer. Então, são atitudes que a gente precisa tomar para que o nível de reclamações diminua. Há coisas que fogem à nossa alçada, mas há muitas outras que guardam pertinência direta com as nossas atitudes. Uma outra possibilidade, será que a gente agradece pelo que tem? Né? Será que a gente fala, ai, graças a Deus, né, eu tenho uma casa para morar, eu tenho um carrinho, né? O chimbiquinha está caindo aos pedaços, mas me leva, né? Me leva onde eu quero, né? Ainda não é o carro dos meus sonhos, quem dera, né? Mas eu vou batalhar, né? Esse carro já me conduz, já me leva para algum lugar, não é? O emprego não é dos melhores, mas se alguém se lembra quando ficou desempregado, sabe como é duro, né? Então, vamos batalhar para melhorar, né? Não adianta a gente só reclamar, né? X pessoa pega no meu pé, eu preciso fazer uma autocrítica para avaliar. Isso tem a ver com o meu comportamento ou é a pessoa mesmo que é pernóstica e fica pegando no pé o tempo todo? O que eu posso fazer para mudar essa situação, não é? E uma outra coisa que é interessante também é que às vezes a gente precisa avaliar se a gente não está sendo muito controlador, né? A pessoa que tem por hábito ser muito controladora, ela não descentraliza. Eu tive bastante dificuldade para descentralizar funções, né? Porque eu sou centralizadora, né? E aí eu tive que falar, olha, filho, faz você isso, aquilo, né? Mas isso é aquela síndrome da galinha choca, né? A gente quer botar tudo embaixo da asa, né? E não dá. Sabe o que acontece? A gente não dá conta, porque a gente tem que pensar que tudo tem tempo. A vida é programada em função de tempo. Então, se eu assumo coisas para fazer muito maiores do que as minhas possibilidades ou do que o tempo permite, isso vai me gerar irritação. A irritação faz com que eu perca a paciência, e sem paciência eu vou o quê? Reclamar. Não é? E falando em paciência, eu lembrei de um termo que o povo africano, o povo iorubá, nos ensina. Eles dizem o seguinte, filho, se há algo que você precisa desenvolver é suuro. Suuro é uma expressão na língua iorubá, né? Suuro significa paciência. Paciência, né? Então, mas isso é fácil? Não, não é, né? Estou falando de cadeira de novo. Não é fácil desenvolver paciência. Mas é algo que é necessário para a nossa saúde mental, espiritual, física. Então, olha que interessante, hoje é gira de preto velho, né? Pretos e pretas velhas, que são o exato exemplo da paciência, de suuro, né? Aqueles que representam a origem africana dos povos bantus, dos povos iorubás, os ancestrais pretos que ajudaram a formar a sociedade brasileira. Então vamos aproveitar para pedir aos pretos e pretas velhas que nos ajudem a reclamarmos menos, a sermos mais gratos e a desenvolvermos a paciência. Que suuro a paciência dos pretos velhos reine no coração e na mente de cada um de nós.